Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso seminário. E aproveito para agradecer, né, aí todo o trabalho da equipe, a Elmira, que esteve conosco, né, o pessoal da comunicação social da AME, que fizeram para nós o cartaz, né, agradecendo a Elô, que é aí do nosso, né, coordenadora da área de comunicação social espírita do CRE, do 27º CRE, né, a Lau por ter aceitado aí estar conosco, né, e agradecendo a todos que participaram conosco deste evento, né, para que ele pudesse estar acontecendo agora, com o objetivo de levar, né, a todos nós um pouco mais de esclarecimento sobre esses processos da mediunidade na nossa vida, né? Então, a gente agradece muito a oportunidade desse momento, desse evento. Esse seminário, ele é uma série de 3 seminários que vamos realizar. Nesse primeiro momento, né, nós temos aí o seminário com esse movimento, né, do médio, que é esse primeiro, a trajetória. Então, nós vamos, no curso desses 3 seminários, conhecer um pouco da trajetória de um médium, a vida de um médium, né? E nessa trajetória, nós temos esse primeiro seminário, que é Mediunidade e Trabalho, onde vamos estar abordando, né, o médium, né, a mediunidade, como todos nós somos, né, o médium, a preparação antes da encarnação, a preparação no mundo físico, a preparação na casa espírita, quando o médium chega na casa espírita, e o médium no trabalho. Nos próximos seminários, nós teremos, né, o médium e seus desafios, e no terceiro, né, porque a gente sabe que todos os desafios, eles fortalecem a todos nós. Então, o nosso segundo seminário vai ser voltado, né, para esse movimento, e no terceiro seminário, nós teremos Mediunidade, Trabalho, Vida e Luz, que é onde o médium já compreende os seus talentos, já amadurece o médium compreende e reconhece, né, o seu lugar ali no universo e começa a trabalhar a sua iluminação, tá? Então, isso aí só para a gente entender esse movimento desses 3 seminários, que é uma sequência, e que com certeza vai nos responder muito sobre a trajetória deste médium, né, no seu processo de vida. Nós vamos pedir a Lau para iniciar para nós com a harmonização, e logo em seguida vamos fazer a nossa prece para darmos abertura a Deodata, que é a nossa facilitadora, e que nós agradecemos muito o convite de ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco neste momento, trazendo aí para nós, né, o estudo de hoje, e vamos prosseguindo com o nosso trabalho, né, com a gratidão pela oportunidade e agradecendo a todos vocês que aqui estão. Lau, vamos passar para você, tá, essa harmonização neste momento, e depois nós iniciaremos com a prece e já adentraremos ao tema de hoje. Boa noite a todos, mais uma vez. Peço a todos que deixem os seus microfones mutados para não termos problema com áudio e delay, tá bem? Todos me ouvem bem, já me disseram. Então, vamos homenagear, né? Vamos começar homenageando aquele que foi um dos maiores médiuns que o mundo conheceu. O Chico Xavier. O cisco de Deus. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênção,
amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Oh, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade, do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve, resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais dos céus, cores dos céus, rumo dos céus. Essa é Aprendiz, do Tim Santos. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei tuas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já pudesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
e ser feliz, e ser feliz. E agora, médiuns, né? Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, e agora eu vou fazer as bem-aventuranças, que é do Tim, bem? Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra,
que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto. Angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Nossa gratidão a Lau por esse agradeço que falou em nosso coração. E nas vibrações deste hino, vamos nos preparar para a nossa prece, rogando a Jesus, nosso irmão maior, esse mestre e amigo de todas as horas, que possa estar conosco
envolvendo cada um de nós, nos renovando, nos fortalecendo e nos dando todas as possibilidades para prosseguirmos com proveito dentro das oportunidades de aprender e de servir sempre. Que o seu amor, mestre amado, possa envolver a todos nós, que possa envolver toda a nossa nação, todo o nosso planeta, todos aqueles corações que por dificuldades várias, neste momento, estão realmente com dores muito grandes em seus corações. Que sejam abraçados pelo seu amor, que sejam envolvidos e que possam se sentirem seguros, que possam se sentirem amparados, com esperança e com a certeza de que segurará sempre as nossas mãos, Senhor, nos conduzindo pelas estradas que devemos percorrer, com proveito, com coragem, com fé, com resignação e com muito otimismo de realizar o nosso melhor sempre. Neste momento em que unimos corações, amigos, na busca de conhecer a si mesmo, através da luz da mediunidade, que acende para nos permitir a compreensão da vida num todo, que o seu amor, mestre amado, possa acolher cada coração aqui presente. E aqueles que por motivos vários não puderam estar aqui, mesmo que inscritos, e que não se foi possível estar conosco, que igualmente eles possam receber as vibrações de amor, a fortalecê-los e a ampará-los todos os dias na busca de conhecer a si mesmo, para melhor se colocar na vida, com produtividade e com esperança, na ação que compete a cada um de nós realizar. Abençoe a todos nós e que a nossa querida irmã Deodata possa se sentir envolvida neste momento dentro do tema que vai desenvolver para nós nesta noite. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos pela presença e é com muita gratidão que nós agradecemos a presença de todos. Estivemos quase 100 inscritos, mas nem todos conseguiram entrar no grupo Zap. Eu mandei pelo e-mail, mas é aquela questão que às vezes nem todos também veem o e-mail todos os dias para poder pegar o link e participar conosco. Mas com certeza no próximo estarão aqui, né? Nós vamos passar a nossa palavra para a nossa companheira Deodata, né? Queremos agradecer a nossa companheira Almira, que esteve conosco na estruturação desse trabalho, né? E todos aqueles que uniram seus esforços para que nós pudéssemos, nessa tarde, estarmos aqui recebendo, né, a oportunidade desse estudo. Nosso agradecimento especial a Lau, que esteve, né, com um coração cheio de amor, trazendo para nós essa oportunidade de músicas tão lindas a falar em nossos corações, né, principalmente dentro do campo da mediunidade e desse amor de Deus nosso Pai para com todos nós. Passamos a palavra para você, Deodata, para que você possa estar desenvolvendo para nós o tema. Nessa seara da mediunidade com trabalho, mediunidade e trabalho, a gente gostaria de fazer uma relação com a citação de Paulo na carta aos Coríntios, né, em que ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a gente lembra, então, a parábola dos talentos, que está em Mateus e Lucas. Mateus
capítulo 25, versículos 14 a 30, né? Em que Jesus fala que conta a história daquele que distribuiu aos seus servos talentos e que aqueles que aproveitaram os talentos foram multiplicados. E aquele que enterrou o talento até foi retirado. Bom, aí a gente vê que a mediunidade nos foi dada não para ser enterrada. A mediunidade é um talento da alma e que nós precisamos de ser, como nós somos co-criadores, né? E que Deus ajuda o homem através do próprio homem, ele conta conosco para que a gente possa auxiliar uns aos outros. E a mediunidade, o seu campo de trabalho é exatamente isso. É auxílio, ajuda, solidariedade, cooperação, fraternidade. Não é competição, né? Então, nós temos que enriquecer esse talento que nós recebemos de Deus, da providência divina, para que a gente possa se resgatar frente à lei. Bom, aí a gente queria direcionar o nosso trabalho com 3 perguntas e... Só um minutinho, gente. A gente queria direcionar o trabalho com essas 3 perguntas que Martins Peralva coloca na obra Estudando a Mediunidade. Como devemos considerar os médiuns? Que devemos buscar na mediunidade? Que nos podem oferecer o espiritismo e o mediunismo, ou seja, a prática da mediunidade? Então, a gente nós vamos desenvolver o trabalho, a nossa intenção é desenvolver o trabalho para que a gente possa, ao final, ter respondido, de alguma forma, essas perguntas. Tá? Bom, vamos ver, então, a questão da mediunidade. Eu sei que todos aqui são estudiosos e que já ouviram falar demais de mediunidade, sabe, mas seria bom a gente considerar essa força que a gente recebe da providência divina e o que significa isso para nós e a sua evolução na humanidade, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala o seguinte, que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Ou seja, Deus não nos deixou órfãos em aspecto nenhum. Para a gente conviver no mundo físico, Ele nos deu um cérebro através do qual a nossa mente se manifesta e através do qual os nossos sentidos possam fazer a leitura de mundo e enviar para o espírito, e que o espírito possa devolver também, através dele, as suas percepções, né? E, além de tudo, nos deu a possibilidade da ciência para que ela visse também aquilo que a gente não vê a olho nu, se visse através de instrumentos. Mas ele não nos deixou à mercê do plano invisível. Ele nos trouxe também a possibilidade, nos deu a possibilidade da mediunidade a todos nós. Como Kardec nos fala, todo aquele que sente a influência do espírito, seja ela qual for, ele é médium. Então, todos nós somos médiums, né? Então, a mediunidade, ela é uma faculdade da própria vida. E André Luiz nos fala isso em Evolução em Dois Mundos. Qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, e responsável por tantas glórias e infortúnios da Terra, ou seja, de acordo com a sintonia que nós estabelecemos. Então, a mediunidade ela é inerente ao homem, é um talento da alma, né? É como diz o Chico na Mediunidade e Sintonia, é um imã do próprio ser. E aí nós vamos ver
em André Luiz ainda, que fala para nós o seguinte, que a mediunidade, ele divide a mediunidade em mediunidade inicial e mediunidade espontânea. Ele fala que a mediunidade inicial, que todo ser vivo, tem um halo energético que lhe é próprio e que no homem, agregado ao pensamento contínuo, esse halo energético ganha cor e vibração. E cria aquele campo eletromagnético que forma o nosso perispírito, né? E esse perispírito, esse campo eletromagnético que nós temos, como um terceiro elemento na composição do homem, nós temos o espírito, o corpo físico e o perispírito. Esse perispírito, que é esse campo eletromagnético intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele faz refletir essa energia que nós temos dentro de nós, né? E como ele é composto do fluido cósmico universal, e tem todas aquelas forças, é composto nele todas aquelas forças da gravidade, da atração, da coesão, da afinidade, né? da eletricidade ativa, do magnetismo, tem inerente a ele todas essas forças, ele capta energia, assim como ele reflete energia. E forma a nossa aura, né? E através desse campo eletromagnético, através dessa aura, desse reflexo que se emana do nosso corpo, é que nós somos vistos, né, e examinados pelos amigos espirituais, sentidos e reconhecidos, assim nos diz André Luiz, no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Sentidos e reconhecidos pelos afins. Então, é por aí que nós nos mantemos em contato, inicialmente, com o plano espiritual. E André Luiz nos fala que é por essa couraça vibratória, que ele chama de couraça vibratória, essa aura, espécie de carapaça fluídica, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os liberados do corpo físico, né? Então, isso é o quê? É a nossa intuição. É aquilo, ou seja, é uma mão dupla. Influenciamos e somos influenciados, apesar de muitas vezes não percebermos, né? Aí a gente lembra a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando fala para nós, que quando Kardec pergunta se os espíritos veem os nossos pensamentos, os nossos atos, e que o Espírito da Verdade responde, de ordinário são eles que vos dirigem, né? Ou seja, eles têm acesso à nossa mente, e nós temos acesso a eles exatamente através da intuição, que é o sistema. Então, a intuição, a mediunidade começa com a intuição, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas mesmo à distância. Nos fala André Luiz em Evolução em Dois Mundos, nesse capítulo que eu falei com vocês, capítulo 17, que é um capítulo importantíssimo no estudo da mediunidade, né? Mas ele fala também, mais adiante, que não só pela intuição a humanidade pôde entrar em contato com o plano espiritual. Que viu-se também que quando o homem, né, quando as suas células se relaxavam, e que o homem, por ocasião do sono, emancipava sua alma e também ao mundo dos espíritos. Então, nós nos comunicamos com o mundo espiritual não só pela intuição, mas também durante o sono, porque ele fala, revela, contudo, assinalar que
Em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Então, ele passa, a partir daí, a partir do sono, viu-se que, além da intuição, porque a intuição funciona tanto durante o sono quanto durante o período de vigília, né? Não só pela intuição, mas também pelo sono. Só que pela intuição, muitas vezes nós não percebemos, né? Que estamos sendo influenciados ou que estamos recebendo, ou dos nossos anjos de guarda, ou seja, quem for, estiver acessando a nossa mente. Durante o sono, nós temos também aquela corrente vibratória que nós ainda estamos sob o jugo do corpo físico, né? E que não temos, muitas vezes, clareza nos nossos sonhos e, às vezes, não nos lembramos dos nossos sonhos também. Então, não seria uma forma de se comunicar, né? Nós correspondemos, mas não nos comunicamos facilmente, de forma a poder até escrever o que os espíritos falam. Não vimos, nem percebemos, muitas vezes, o campo espiritual. Mas aí ele fala o seguinte, que além da intuição e além do sono, os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão menos estreitas entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações de vigília. O que quer dizer isso? Que o nosso perispírito, como ele traz todos os dados, né, como um arquivo de um computador, o computador seria o espírito, como ele traz todo aquele arquivo e impressa durante a gestação, no zigoto, no embrião, no feto, ele vai imprimindo tudo aquilo que a gente necessita. Quando, por ocasião da mediunidade ostensiva, o perispírito fica com uma folga, como nos fala André Luiz nesse capítulo. Ele fica com uma folga, ou seja, a comunhão entre o corpo físico e o perispírito fica menos estreita. É como se fosse um buraco de fechadura, uma fresta numa porta, numa parede, numa madeira, em que a gente pode enxergar o outro lado. E isso acontecia durante o período de vigília. Então, além da intuição, além do sono, nós também, algumas pessoas podiam, exatamente por essa composição do corpo, entre o corpo somático e o corpo físico, essa folga entre o corpo somático e o corpo físico, eles poderiam perceber e se comunicar com mais facilidade com o mundo espiritual, né? Então, é o que ele chama de mediunidade espontânea, atributo do homem encarnado para corresponder-se com os desencarnados. Então, além dele receber a intuição, ele ainda alguns podem se comunicar, né? É o que nós chamamos do médium ostensivo. É o que Kardec nos fala, né? O que Kardec nos falou antes de André Luiz. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àquele em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E o que Kardec quer nos falar aí? Que a mediunidade ela é física. Ela está, nós viemos, o perispírito traz no seu arquivo aquilo que passando para o nosso corpo físico, imprimindo no nosso sistema neurológico a mediunidade. Então, o médium, ele tem uma sensibilização maior, e por ele ter acesso com mais facilidade ao plano espiritual, ele
com certeza, ele é mais influenciado e influencia mais também, porque ele tem um acesso maior. Por isso, uma sensibilização maior. Por isso, às vezes, um desequilíbrio maior, uma irritabilidade maior que precisa de ser educada, né? Precisa de ser controlada. Então, a gente percebe que, como o perispírito imprime isso em nós, por ocasião da nossa formação, o que acontece? A mediunidade, ela é preparada antes faz parte do nosso grupo de provas, das nossas escolhas, antes da gente reencarnar. Faz parte do nosso planejamento reencarnatório, para que a gente venha com o físico capacitado para ser o médium ostensivo. Faz parte das nossas provas, das nossas oportunidades de resgate frente à lei. E o Raul Teixeira traz para nós, no livro Correnteza de Luz, o seguinte: o sistema nervoso do futuro médium, tanto central quanto periférico, é ajustado de tal maneira que o mínimo contato fluídico ou envolvimento psíquico dos desencarnados sobre ele impõe-lhe percepções automáticas do invisível. Então, isso é físico e faz parte das nossas escolhas e dos nossos compromissos, né? Bom, então, a mediunidade, a gente vê, se ela é física, ela não é sinal de santificação. Ela não é, o médium não é um missionário, né? Ela nem representa característica divinatória. Ele não é um ser especial, não. Ele recebeu uma faculdade que ele tem uma percepção maior, como ele poderia receber uma marca, um órgão qualquer do físico dele, e vir com uma doença genética para ser curada ou para ser tratada, né? Vir como uma prova. Então, ele vem, aquilo ali é inerente a ele. Não é característica nenhuma, não o distingue como um ser especial, não. Constitui apenas um meio de entrar em contato. A mediunidade constitui apenas um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas por possuírem a prova da sobrevivência que chega a todos por seu intermédio. Nós não podemos lembrar que essa responsabilidade ela é muito grande, porque se hoje nós temos todo esse acervo da doutrina e do evangelho, foi através, principalmente a doutrina, foi um ato mediúnico, né? E todas as orientações que nós temos hoje, todo esse acervo da doutrina que nós temos, é por uma obra mediúnica. Bom, quem é o médium, então? O médium é o ser, o indivíduo, que serve de traço de união aos espíritos, para que eles possam comunicar-se facilmente com os homens, com mais facilidade. Porque só com a intuição nós não sabemos o que é nosso e o que é do espírito, né? Espírito, ou seja, facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja, né? Inclusive os efeitos físicos, que a gente sabe que o efeito físico é o excesso o excesso de citoplasma que se produz, né? O excesso de fluido vital que se produz e que forma uma camada entre o perispírito e o corpo físico e que o espírito, a espiritualidade utiliza para, como um fluido animalizado, para produzir os fenômenos de efeito físico, né? Bom, mas os médiuns, Emmanuel nos fala, no livro Emmanuel, capítulo 11, ele nos fala o seguinte: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos,
e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, o médium ele tem muitos compromissos, né? Não é missionário. Pode haver os missionários, pode haver, como Chico e outros, Kardec e outros que vieram como missionários. Mas recebemos missões, mas não somos missionários. Eu estou falando nós, porque eu também sou médium ostensivo, né? São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades de condenável insânia. Ou seja, a insânia é aquilo que não é sensato, né? Aquilo que faz parte do nosso passado, que trouxe grandes consequências negativas para nós e que hoje são causas das nossas aflições até atuais, né? Bom, então o médium é isso aí. Bom, a preparação do médium antes da encarnação. A gente viu que ele é preparado fisicamente, porque se ele já veio com o perispírito, né, e que uma parte do perispírito que não se cola, vamos dizer assim. Tem até um amigo nosso que fala que o médium é aquele que não acabou de reencarnar, porque ele não acabou de colar, né? Então, como que é a preparação dele? Ele é preparado não só, é tanto que isso comprova, né, para a gente que ele a preparação dele vem antes faz parte do planejamento reencarnatório, que ele é preparado não só fisicamente, ele é preparado espiritualmente, e é André Luiz que vai falar isso para nós no livro Os Mensageiros, no capítulo 3, o Centro dos Mensageiros. Ele fala que, lá nesse centro, ele fala: organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, a gente vê que Deus não nos deixa órfãos de forma nenhuma. Ele preparou os médios, tanto fisicamente quanto espiritualmente e mentalmente, né? Essa preparação, aí continua o André Luiz, essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de tudo. Por isso é que nós fazemos a similaridade, né? A comparação dessa preparação e da mediunidade como campo de trabalho nosso com a parábola dos talentos. Quer dizer, uns multiplicaram, outros enterraram, né? E outros utilizaram pouco, às vezes não devidamente. E ele fala ainda: raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito, né? A extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. E André Luiz nos mostra isso no Mundo Maior, quando ele fala, naqueles capítulos, Casa Mental e Estudando o Cérebro. Ele fala que o nosso cérebro tem 3 andares, né? Um é o inconsciente, o passado, o presente, o consciente, e o superconsciente, o futuro. E que, se nós não aproveitarmos as ferramentas que nós temos hoje, que recebemos da providência divina, para reeducarmos esse inconsciente, acontece conosco o que Paulo nos falou há 2000 anos, que eu falo que Paulo
nos falou de inconsciente antes de Freud. Porque o que Paulo nos falou? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque o pecado mora em mim. Não é, o segundo versículo não é bem esse, não, mas eu estou resumindo. Porque o pecado mora em mim. O que ele está falando? É que a minha sombra do passado, o meu inconsciente, muitas vezes me domina. Porque eu, muitas vezes, não aproveito aquilo que eu recebi da providência divina para me reeducar agora, para reeducar esse passado, esse inconsciente, né? E aí o meu futuro fica também comprometido. Ou seja, as demandas que nós colocamos para nós no nosso superconsciente ficam comprometidas, ou às vezes nem colocamos. Por quê? Porque o inconsciente, onde estão os nossos automatismos, as nossas dificuldades, né, dominam a nossa vontade. Nós não utilizamos a vontade como deveria ser utilizada. E aí não estabelecemos as demandas que têm que fazer parte do nosso superconsciente, que é o lugar onde deveria ficar, né, os nossos objetivos, alguns objetivos para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Esses objetivos, criamos objetivos pobres, objetivos às vezes medíocres, porque não sabemos utilizar a nossa vontade, né? Somos vítimas dos nossos desejos, do nosso inconsciente. Então, aí nós vamos ver o seguinte, já que ele veio preparado, né, o médium veio preparado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, como que deve se dar, então, a formação do médium? Descobriu-se que tem a mediunidade, descobriu-se que tem mediunidade ostensiva por ocasião da eclosão, que pode se dar em qualquer época da nossa vida, em qualquer classe social, em qualquer religião, né? Pode se dar de qualquer forma. Então, como deve ser? Aí o Chico nos fala do plantão de respostas, que, em surgindo a mediunidade, a criatura deverá procurar orientação adequada, estudo e preparação para o trabalho, né? O desenvolvimento intempestivo da faculdade poderá trazer prejuízos para o médium. É como se o estudante de medicina se aventurasse em cirurgia delicada sem saber, pelo menos, manejar o bisturi. E Emmanuel nos fala também, né, que compara a mediunidade com uma cachoeira, que com todo aquele volume, toda aquela força, que ela, direcionada pela engenharia, ela traz inúmeros benefícios para o homem, mas que, deixada à deriva, ela faz estragos. Assim também é a mediunidade, né? Então, André Luiz nos fala no Domínio da Mediunidade que é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Isso porque nós estamos mexendo com energia. Energia do campo espiritual e energia nossa. Energia composta pela eletricidade ativa, pelo magnetismo, né? Pela força da gravidade, pela força da coesão, pela força da atração e principalmente pela força da afinidade. E aí, veja bem, como a doutrina é dedutiva, né? Aí a gente pode deduzir o seguinte: se trazemos um passado complicado, trazemos uma série de compromissos para serem resgatados, né? E, com certeza, pela lei da afinidade, sintonizamos com aqueles que são afins também com essas dificuldades nossas. Então, é energia,
que nós estamos desenvolvendo, né, tendo, refletindo, captando outras mentes com outras energias. E André Luiz também nos fala que uma mente, um campo de eletricidade com outro campo eletromagnético, ele pode se comunicar sem encostar no outro. E nós fazemos isso pela mente, né? E essa comunicação se mantém enquanto tiver o fluxo de energia. Enquanto a gente mantiver aquele fluxo, aquela afinidade, aquelas mentes se mantêm, né, sintonizadas. Porque a energia é semelhante. O magnetismo é energia seletiva, né, gente? E não é como eletricidade. Eletricidade, você liga numa tomada, qualquer aparelho funciona, se tiver a voltagem, se for 110, 220, qualquer um funciona. O magnetismo não. Ele é seletivo, né? Então, veja bem, é preciso aqui, então, saber usar. Então, a formação do médium, o que quer dizer a formação do médium? E que Kardec nos traz do capítulo, acho que 17 do Livro dos Médiuns, né? Desenvolvimento da mediunidade. O que é esse desenvolvimento da mediunidade? Em primeiro lugar, você tem que saber tudo isso que nós estamos vendo aqui. Que você tem uma percepção maior, que o médium tem uma percepção maior, o porquê disso, o porquê que ele sente determinadas coisas, como um reflexo até daquele espírito que está sintonizado com ele, né? Quando Kardec fez o Livro dos Médiuns, ele fez com essa intenção, de nos mostrar como nos relacionar com esse mundo. Então, o médium precisa saber como se relacionar com o mundo espiritual. Ele precisa de conhecer a constituição física dele, inclusive, que ele tem. Por quê? Nenhum médico vai descobrir isso. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Nós não temos como descobrir se a pessoa é médium ou não. Ela vai saber mentalmente, né? Ela vai saber pelas percepções e pelas reações que ela tem. Muitas vezes ela aparenta doença que não é a doença dela, é reflexo do espírito com o qual ela está sintonizada. Então, é preciso conhecer tudo isso, ter conhecimento disso, né? Emmanuel nos fala: 2 asas nos levarão a Deus, uma o amor, a outra a sabedoria. Pelo amor, nós nos valorizamos para a vida. Pela sabedoria, somos valorizados por ela. Então, é preciso que a gente conheça, para que a espiritualidade veja que nós estamos fazendo a nossa parte. Isso é o desenvolvimento do médium. Uma parte do desenvolvimento. A outra é o desenvolvimento moral. Não tenha dúvida. Ele conhecer só isso, de nada vai adiantar para ele. Ele vai ter que se comportar adequadamente e modificar sua sintonia. É como nós falamos, a mediunidade é dada para fim útil, né? Então, veja bem, o médium, ele tem obrigação, como nos diz Emmanuel no Consolador, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, como eu falei antes, quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, ele escreveu com esse objetivo, de dar não só aos médiuns, a todos os espíritos, porque se todos somos médiuns, né, mostrando a todos nós que nós só mudamos a nossa sintonia se nós pensarmos do bem, nos esforçarmos para trabalhar no bem, utilizarmos a vontade para mudar o nosso comportamento para o bem. Porque onde não existe o bem, existe o espaço para o mal. Não é? Então, Kardec colocou na introdução do Livro dos Médiuns o seguinte: feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho
feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos, né, de um noviciado, produziu frutos e que, à leitura desta obra, devem muitos o terem logrado evitá-los. Ou seja, ele escreveu o Livro dos Médiuns para que, primeiro ele fala na introdução, que ele não escreveu o Livro dos Médiuns só para os médiuns, ele escreveu para os espíritas, porque todos os enganos que ele vê na seara espírita, que ele via na seara espírita, era porque a falta de conhecimento. E a gente vê isso, a gente que faz parte da equipe da área de orientação mediúnica da União Espírita, e a gente viaja muito pela União, e a gente vê que todas as dificuldades que a gente encontra por aí, que as pessoas chamam para que a gente faça os estudos sobre a reunião mediúnica, os médios e mediunidade, a gente vê que todos os problemas que nós temos numa reunião mediúnica ou na vida do médico é falta de estudo, é falta de compreensão do que acontece com ele e falta de desenvolver de trabalhar, deixar que a doutrina, que é o Evangelho redivivo, né, ele se internalize e entre na sua mente e no seu coração. Então, ele fala que ele escreveu o livro com um dos objetivos foi esse, né? Livrar o médium dos escolhos. Por quê? Imagina, gente, quando a gente traz o inconsciente tão sobrecarregado, a gente tem uma série de dificuldades. Ou seja, muitas coisas exteriores vão ter ressonância dentro do nosso interior. E muitas, né? Ou seja, as tentações vão funcionar para nós como água, como diz, mosca no mel, né? Então, quer dizer, se nós já temos a afinidade aqui dentro, tudo que vier, que for de encontro aos nossos desejos, nós vamos absorver, né? E aí é que começa a complicar a vida do médium. Porque quais são esses escolhos? Em primeiro lugar, o problema moral, né? A gente vê que o médium precisa de trabalhar o seu caráter, os seus costumes, os seus valores. Por quê? Porque se ele não trabalhar, se ele tem mais possibilidade de ter acesso ao mundo dos espíritos, ele vai sintonizar com inteligências inferiores. E suas mensagens, o seu trabalho, vai ficar sintonizado com inteligências inferiores. Ao passo que, se ele se moralizar, o seu trabalho vai ser, com certeza, muito melhor, mais positivo, mais adequado, né? Outra coisa é a falta de estudo. Olha, a gente vê muitos médiuns que já estão na prática da mediunidade há muitos anos e que não estudam, né? Não estudam. E aí o que acontece? Começa a mistificação. Gente, nós não somos produto pronto e acabado. Nós estamos em processo. Nós viemos de uma evolução do princípio inteligente, chegamos na fase hominal, estagiamos em todos os reinos, estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, estamos estagiando no reino hominal rumo à angelitude. Então, nós não estamos acabados, não somos espíritos perfeitos, pelo contrário. Como é que nós vamos desenvolver? Entrar em contato com o mundo espiritual, sem saber com quem que nós estamos entrando em contato, sem fazer uma sintonia adequada. Como é que nós vamos deixar de estudar? Emmanuel nos fala no livro Seara dos Médiuns, que falando a respeito do estudo, né? E do médium, esse médium que às vezes já pratica o mediunismo há muitos anos, ele fala que a erva daninha e a serpente gostam da terra fértil. Então, veja bem, o que ele quer dizer com isso? Que eu tenho uma possibilidade de acesso maior ao mundo espiritual, se eu não estudo,
se eu não busco melhoria, os próprios espíritos nos falam isso no livro dos médiuns, que a mensagem, quando ela tem que vir, ela vem. Mas que ele prefere o quê? Aqueles que têm um filtro mais adequado. Um filtro mais intelectualizado e um filtro moral mais adequado. Né? Então, a gente for ver um Chico, é claro que nós não podemos nos comparar, porque nós estamos aqui, né? Aí ele vai falar igual ele falou, né? Eu sou um verme. Aí Emmanuel vai lá e puxa a orelha dele e fala, o verme está cumprindo sua função, né? Será que você está? Então, assim, nós nem podemos falar nada, mas a gente tem que buscar mesmo buscar o estudo, buscar ser um filtro adequado para os espíritos. Porque senão eles falam uma coisa, a gente entende outra, ou eles falam uma coisa com a gente, né? Eles se manifestam de uma forma. E a gente, por questões do passado, a gente se deixa levar e não traz a mensagem adequada, né? O personalismo, né? O achar que você... O Chico fala muito isso, que Emmanuel fala muito isso, eles têm muito cuidado com os médiuns iniciantes, porque muitas vezes empolgados com o fenômeno, que às vezes eles têm possibilidade, né, de manifestar, eles esquecem da evangelização. E aí se perdem. Né? Então, o esgotamento físico-mental. Muitas vezes a pessoa não está pronta, ela está com estresse, ela está adoecida. Às vezes os problemas do dia a dia, as próprias questões do passado trazem muita influência na sua saúde e ela precisa de dar um tempo para ela. Ela não pode trabalhar mediunicamente ou exercer a mediunidade, muitas vezes, com o esgotamento físico-mental, porque isso pode fazer com que ela se desequilibre muito mais. Né? Outra coisa é o animismo. O animismo, André Luiz, no capítulo 9, no Mundo Maior, ele fala muito sobre isso. Ele fala que virou uma tese, a tese animista, ele fala que veio para esclarecer as consciências, hoje se tornou um cérbero, ou seja, aquele animal grande que ficava nas entradas das cidades na Grécia, né? Colocou um vigia, porque os doutrinadores, os dirigentes de reunião, querem um médium pronto e acabado. Não, o médium ele tem que estudar, ele tem que perceber aos poucos o que é dele, o que é do espírito. Mas ele também não pode deixar se levar pelo passado dele, que muitas vezes traz um transtorno psíquico. Né? É um desequilíbrio psíquico o animismo. Já a mistificação é mentira. E o médium que se deixa levar pela mistificação, ele só foi mistificado porque ele não estuda. Porque ele não sabe discernir a linguagem do espírito. Ele não sabe discernir a presença do espírito. Né? Quanto que o espírito é leviano, quanto que o espírito é pseudo-sábio, quando o espírito é inferior ou quando o espírito é superior. Então, no animismo, ele precisa de entender, mas é preciso que se tenha tolerância com ele, explicar como é que ele pode ir, aos poucos, trabalhando essa questão anímica dele. Porque, de toda forma, toda comunicação tem animismo. É claro, aqui agora eu não estou participando animicamente, eu estou trazendo a mensagem dos espíritos, eu estou divulgando a mensagem dos espíritos com a condição de elaboração que eu tenho mental, né? Com a minha palavra, com a condição que eu tenho de formular uma frase, de trazer um pensamento. Isso é anímico. Mas eu tenho que saber claramente o que é meu e o que não é. Então, o trabalho isolado. Muita gente com mediunidade, às vezes, fica trabalhando, dando passividade em casa, né? Dando incorporação em casa, sozinho, ou recebendo pessoas em casa, ou no culto do lar. Né? Não se pode fazer isso. Não se pode. Não se pode trabalhar
O lar pode ser depois um foco de obsessão, porque não se sabe que espírito nós estamos ali recebendo. Quando nós estamos na casa espírita, nós temos uma preparação toda dentro da casa espírita. Eles não sediam assim dentro da casa espírita. Já no lar não se sabe a preparação que tem ali naquele lar para aquilo. Né? A ausência de trabalho. Olha, nós temos que trabalhar 24 horas. Os médios têm que trabalhar 24 horas. Seja qual for o nosso posicionamento, né? Nós temos que servir, aprender a servir com generosidade, com alegria, ter gratidão pela vida, ter gratidão por aquilo que a gente recebeu. E, principalmente, dentro da casa espírita que a gente frequenta. Né? E, finalmente, a obsessão, que é dos piores escolhos da mediunidade. Né? Porque o médium... tem um livro que chama Estude Viva, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel e André Luiz. E ele fala que eles se preocupam muito, né? Muito com os médiuns, porque, principalmente os médiuns iniciantes, como eu falei antes. Então, eles falam que, olha, a obsessão, o médium que não estuda, que não se prepara, que não aprende a renunciar, que não tem conquistas, ele pode ser vítima da obsessão, e o personalismo faz com que ele não aceite a opinião de ninguém, nem para avaliar e nem para mostrar para ele onde ele está certo, onde ele está errado. Ele pode ser vítima de uma fascinação que, segundo Kardec, no livro dos Médiuns, quando ele fala das obsessões, ele fala que a fascinação ela pode muitas vezes nem ser tirada nem ser dominada nessa encarnação. Que muitas vezes é um quadro tão difícil, né, que às vezes a pessoa... E isso aí tem muito com os médiuns, mas muito. Quanto médium aí não deixa... e as próprias reuniões favorecem isso às vezes. Quando o médium escreve, às vezes, uma mensagem, ele põe a mensagem debaixo do braço e vai embora. Não passa pela crítica de ninguém, ele não é ajudado, né? E ele também não permite ajuda, muitas vezes. Tá? Bom, e o endeusamento dos médiuns? O endeusamento de médium é casca de banana para ele se escorregar e cair mesmo. Porque a vaidade, né? A vaidade faz com que ele não enxergue a verdade. Então, muitas vezes, eu tomei aquele passe com você, mas você souber o tanto que me curou, que me melhorou. E aí, o que acontece? O médium acha que ele é um missionário, que ele cura as pessoas. Gente, quem faz o trabalho todo é a espiritualidade. Nós somos médiums, nós somos intermediários da espiritualidade. Apenas, né? Quando a gente divulga as mensagens, igual a gente está divulgando aqui, não fui eu que criei nada disso, eu apenas estou divulgando. Por que eu estou divulgando? Porque eu acredito nisso, e acredito que esse é o caminho. Então, a gente também não pode trazer as palavras vazias, né? Mas sabendo que aquilo não é meu, que essa doutrina consoladora foi trazida pelo Cristo, pelos espíritos angélicos, né, que faz parte da proposta do Cristo como organizador do orbe. Então, nós temos que ter humildade, saber que muita coisa... sem a espiritualidade nos intuir, nos ajudar, nós não somos ninguém. Né? Nós somos meras pessoas que viemos com muita dificuldade e que somos, muitas vezes, dominados por essas dificuldades. Não é que nós não somos ninguém, né? É uma expressão até grosseira minha, mas assim, não é que a gente... Mas nós fazemos muito pouco, vamos dizer assim. Sem a intuição e sem a ajuda da espiritualidade, nós fazemos muito pouco, né? Bom, então, a faculdade mediúnica, ela não pode responsabilizar-se pela atitude daqueles que utilizam nos atos de ignorância e superstição
maldade e fanatismo. E por que muitas vezes acontece isso? Falta de conhecimento, falta de estudo. Eu contei, acho que foi até no estudo da União, eu conto sempre isso. O Divaldo, naquele livro Diretrizes de Segurança, ele fala que quando começou na mediunidade, a praticar a mediunidade, que ele tinha uns 15 anos na época, parece, né? Ele fala que ele tinha um senhor velhinho que dirigia a reunião e falava com o Divaldo, quando a gente tem que bocejar, né? Para que o espírito venha. E bocejava, e punha todo mundo para bocejar, para bocejar, para bocejar, até o espírito se manifestar. Ele fala que até hoje, quando ele pensa nisso, quando vem um bocejo, ele tranca, ele não boceja. Quer dizer, falta de conhecimento, né? Tem um caso também, eu não sei até contar ele direito, não, mas mais ou menos é isso. As pessoas falavam que para dar passe tinha que ser descalço, né? Para dar passe tinha que ser descalço. Aí descobriram, mas por que vocês dão passe descalço numa casa espírita? Por que vocês dão passe descalço? Ah, não, é porque... Aí descobriram que é porque o passe era dado no andar superior. Para não fazer barulho no de baixo, eles davam o passe sem sapato, sem calçado, né? E aí todo mundo passou a dar passe embaixo mesmo, sem sapato, descalço, achando que aquilo era um ritual. Quer dizer, são coisas que a gente tem, muita coisa que leva para o lado sobrenatural também, que a gente vê que Kardec nos explica isso tudo maravilhoso, sobrenatural. Ele explica muito, tudo no livro dos médiuns para nós. E a doutrina espírita não pode se responsabilizar por esses comportamentos, né? Esses comportamentos inadequados nas reuniões mediúnicas, de falar palavrão, de gritar, de bater em mesa, tudo isso, a doutrina espírita ela não se responsabiliza por isso. Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Faz parte da formação do médium. Evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre como fantasma do personalismo em detrimento da sua missão, que nos fala Emmanuel no Consolador, né? E aí, uma coisa interessante que a gente viu nesse capítulo que eu falei com vocês, que Emmanuel fala sobre os médiuns, Emmanuel e André Luiz falam sobre os médiuns iniciantes, ele fala para todos os médiuns o seguinte: não nos compete avançar sem a devida preparação. Conquanto supervisionados, quer dizer, embora supervisionados por mentores respeitáveis e competentes, tanto quanto para nós, para cada médium urge o dever de estudar para discernir e trabalhar para merecer. Ou seja, todos os médiuns necessitam, eles, André Luiz e Emmanuel, né, que tem uma distância grande de nós, para eles, tanto quanto para nós, para cada médium, urge o dever de estudar. Ou seja, eles continuam estudando. Estudar para discernir e trabalhar para merecer. É o que eles nos aconselham, porque eles também estão em estudo, porque eles também ainda não são espíritos perfeitos, né? Então, e para um correto estudo das mediunidades dos médiuns, não se pode deixar em plano secundário a doutrina espírita, que é a luz capaz de penetrar os escaninhos mais esconsos, liberando-os dos mitos e atualizando-os de conformidade com as leis naturais que regem a vida. Então, quer dizer, eu posso até querer me melhorar, mas a doutrina que vai nos explicar tudo isso ainda é a doutrina que tem esse acervo, né, especial, que é o que nos ensina o que acontece conosco, à luz da razão, à luz da filosofia, nos fazendo ter uma ligação diferente com Deus, compreendendo melhor, né, de onde que nós viemos, o significado de nós estarmos aqui e para onde nós vamos. Então, essa vida futura, né, ou a reencarnação, tudo isso
É a doutrina que vai nos explicar. Não tem outra doutrina que nos explique isso, a não ser a doutrina espírita. Né? Outro dia me perguntaram assim, o que eu achava das outras religiões. Eu acho que as outras religiões, toda religião que leva o homem para o bem, né? Que faz com que o homem se melhore, ela é muito respeitada e a espiritualidade nos fala isso, e André Luiz nos fala isso no livro Ação e Reação. Né? Mas eu acho que a doutrina espírita ela não é uma religião. Né? Aliás, a pessoa me perguntou o que eu achava das outras religiões em relação à doutrina. Eu acho que todas são válidas, todas elas levam para o bom caminho, mas elas têm limitações, porque são feitas pelos homens. E o homem não é perfeito. Então, como Emmanuel nos fala, seguir o Cristo e não o cristão. Né? Então, se nós vamos seguir o Cristo, nós temos que seguir. A doutrina espírita é um conjunto de verdades, é a síntese da verdade dos nossos destinos, da nossa vida e da nossa ligação com Deus. Né? Então, é através da doutrina espírita que a gente tem que estudar para nos formar melhor, moralmente. E tem que ser nas casas espíritas, nos centros espíritas, que são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho. Lá é que se ensina a doutrina espírita, né? Praticado dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina, ou pelo menos deveriam trabalhar. Né? Mas é lá que a gente vai conseguir estudar adequadamente a doutrina espírita e trabalhar a nossa formação moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Nós temos que entender o seguinte, a doutrina espírita, aliás, a casa espírita, o centro espírita é uma escola, como aqui fala, são núcleos de estudo, são escolas de formação espiritual e moral. E quais são os objetivos da escola? Ministrar o estudo sistematizado e socializar. E é o que a Casa Espírita se propõe. Ela ministra o estudo sistematizado. É tanto que nós temos vários cursos, os tantos de cursos que nós temos nas Casas Espíritas. Né? Nós temos um que chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o ESD. Então, veja bem, ela que vai dar essa cultura para nós espíritas, e ela que vai nos auxiliar. Gente, e é tão interessante, porque eu trabalho com uma turma do ESD, né? Trabalho com o ESD na Casa Espírita que eu frequento, que é o Grupo Emmanuel, e que e a gente vê nos cursos, não só, eu trabalho com o curso do Livro dos Médiuns também, trabalhei com estudo e prática da mediunidade, né? Então, assim, a gente vê quando as pessoas começam, uma coisa simples mesmo que acontece, que a gente vê a diferença, né? Quando a pessoa chega e quando a pessoa sai do curso. Quando começam, todos os cursos é assim. Começa o curso, aí uma pessoa faz uma pergunta lá, a outra imediatamente lá responde. Ela não espera, muitas vezes, o monitor responder, o coordenador responder. Ela responde. Aí um outro responde lá, o outro fala de lá, e a gente deixa, porque a gente deixa a manifestação das pessoas. O ESD, inclusive, é para isso, né? É estudo em grupo, né? Quando vai chegando no final do curso, é um sintoma que eu vejo em todos os cursos que eu dou lá no grupo. Quando vai chegando no final do curso, quando um faz uma pergunta, ninguém responde. Espera a gente responder, sabe? Ou então, depois que a gente responde, uma outra pessoa se manifesta para falar. Quer dizer, olha para vocês verem, é uma socialização, é uma reeducação, porque, a princípio, todo mundo coloca o seu ponto de vista como a verdade. Como a verdade. Depois a gente vai vendo que as pessoas vão se tocando, né? E vão vendo que não, que nem sempre o ponto de vista delas é a verdade. E elas dão lugar ao outro.
Ou seja, são pequenas renúncias, pequenos comportamentos que a gente vê na mudança das pessoas. E aí as pessoas terminam um curso e falam assim com a gente, que às vezes fez o curso com maior dificuldade e depois fala assim com a gente: qual outro curso que eu posso fazer depois desse? Né? Aí a gente fica feliz da vida, porque a pessoa quer estudar, né? Ela se desperta para o estudo. Então, veja bem, ela aprende a conviver ali, ela aprende a respeitar o ponto de vista do outro, ela aprende uma série de coisas. Então, tem que ser na casa espírita. É na casa espírita que tem. Eu fico agora na pandemia, eu fico vendo as mães, como é que estão com essas crianças, porque a dificuldade na socialização, né? Porque na escola pode sofrer bullying, pode fazer o que quiser, mas está ali convivendo, brigando, se defendendo, aprendendo a se defender, mas está ali, criando amigos, criando laços, né? Aprendendo a respeitar, mas estão ali se socializando. E em casa, esse isolamento realmente está difícil para as crianças, né? E para as mães. E assim, na casa espírita, somos crianças que chegamos na casa espírita em busca o espírito infantilizado, né? Em busca do conhecimento e do estudo e da construção, como diz Jesus, construção do reino de Deus dentro de nós. Né? Então, veja bem, o que ele tem lá, o que ele vai ter lá na casa espírita? Primeiro, ele vai ter o conhecimento doutrinário evangélico. Né? Outra coisa, ele vai ter frequência às reuniões de estudo. E todos os cursos que tem casa espírita que tem cursos constantemente, né? Tem o ESD, tem o Estudo e Prática da Mediunidade, tem o curso do Livro dos Médiuns, tem o Céu e Inferno, curso de passes, curso dos livros do Pentateuco, e é isso que nós temos que fazer. Então, o médium vai ter isso. E o engajamento em tarefas de assistência social, onde ele vai aprender a servir e a conviver também. Né? Porque na tarefa ele aprende a conviver também. Né? Então, e aqui Emmanuel faz no Seara dos Médiuns um apelo às casas espíritas para que acolham os médiuns e não os coloquem em posições difíceis. Né? Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento, a lhes desafiarem a fé. Então, pede às casas espíritas para acolher adequadamente os médiuns. Como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão, para que venham a caminhar entre sombras menores. Já que todos nós, encarnados e desencarnados, em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. É o apelo que se faz, que Emmanuel faz no Seara dos Médiuns, às casas espíritas para que acolham os médiuns. Eles não precisam de elogios e homenagens. Precisa de apoio, compreensão e firmeza das pessoas que dirigem as casas espíritas para colocá-los numa posição de estudo e trabalho. Como diz Emmanuel, os pilares da evolução: estudo, oração, trabalho. Né? São os 3 pilares da evolução. E Emmanuel nos fala, André Luiz nos fala no Mundo Maior, nesse capítulo que eu falei com vocês sobre mediunidade, né? Ele fala sobre o animismo, ele fala: nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo e sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios.
através de alguns anos, olha só, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Então, ele fala que não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. Ou seja, é a construção do reino dentro de nós. É tirar o fenômeno da nossa vista. O fenômeno foi muito produtivo por ocasião da codificação, para nos mostrar todas as nossas possibilidades de acesso ao mundo espiritual e para demonstrar para nós a ação do espírito sobre a matéria, sobre o mundo físico. Mas agora nós já saímos dessa faixa de fenômeno, né? Então, ele fala: o homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. É obra de construção, de tempo, de paciência. E cada um tem o seu tempo nessa formação, tá? A integração a um grupo mediúnico. Vai chegar uma hora que o médium vai querer participar ou vai ter necessidade de participar de um grupo mediúnico. Porque depois de passar por uma formação, às vezes, nem todos que tiveram essa manifestação foi apenas um chamamento, não para um compromisso continuado com a prática mediúnica. Muitas vezes eles continuam como tarefeiros, né? Como estudantes, como coordenadores de curso, né? E às vezes não tem necessidade da prática da mediunidade numa reunião mediúnica. Mas tem uns que precisam. Bom, e aí nós vamos ver em 1 Pedro, quando ele fala: levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se não tiver espírito de renúncia, espírito de estudo, de companheirismo e solidariedade, eu acho que a pessoa não tem que se candidatar a uma reunião mediúnica, né? As reuniões mediúnicas devem ser sérias, porque senão os espíritos superiores lá não vão. Eles só vão em reuniões sérias, que a gente sabe. E instrutivas, considerando que, a despeito dos integrantes da equipe serem pessoas de bem, sérias, isso não significa necessariamente que estejam esclarecidos a respeito das condições espíritos de organização e funcionamento da prática mediúnica. Então, as reuniões mediúnicas, ela não tem que ser só prática mediúnica, ela tem que ter também o estudo e lembrar que as pessoas que estão ali, elas têm que ter o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Porque, como diz Kardec, a reunião é um feixe de varas. Cada vara que enfraquece a reunião, né? Então, o que ela deve ter para frequentar uma reunião? Algumas das características. Quando ela consegue discernir, de forma geral, as ideias que lhes são próprias e as oriundas dos espíritos comunicantes. Quando ela tem o controle sobre suas emoções. Porque o médium, quando ele não tem o controle das emoções, ele deixa o passado arrojar ali e ele acha que é espírito, mas é ele mesmo. É o espírito dele mesmo, buscando a sombra dele do passado, né? Apesar de que nós sabemos que todos nós, encarnados e desencarnados, na reunião mediúnica, somos auxiliados, né? Conduz-se quando ele se conduz com respeitabilidade durante as manifestações dos espíritos. Quando o médium ostensivo tem condição de sustentação também, né? Quando ele não dorme, a gente fala, gente, não existe médium psicossônico não, viu? Existe médium psicofônico, não existe dormir em reunião, né? Então, quer dizer, o médium, ele tem que saber das suas responsabilidades ali na reunião, né? Revela esforço de combate às imperfeições e
oferece condições para dedicar-se com afinco à tarefa. Ele deve ter essas características básicas para integrar uma reunião mediúnica, né? Até porque, antes da reunião, existe toda uma preparação da reunião. E vocês vão encontrar isso no livro Instruções Psicossônicas, Instruções Psicofônicas, Instruções Psicofônicas, capítulo 40, eu acho, que fala arquitetos do mundo espiritual. Então, eles têm, André Luiz fala para nós, dos capítulo 2 dos domínios da mediunidade, que analisando a psicoscopia, eles têm um psicoscópio, que eles analisam ali o potencial das mentes, para ver o que eles podem fazer ali na reunião. Então, todos nós somos analisados ali durante a reunião, né? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção, tá? E os participantes devem estar integrados também em outras atividades da casa, da instituição espírita. Muitos, às vezes, só vão ali para a reunião mediúnica. Então, ele não faz parte da casa. A vibração dele não é a mesma. Ele deve fazer parte da casa e das atividades da casa, né? Então, no exercício mediúnico, lembremos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médios na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Não precisamos de ter... A mediunidade nos é dada de acordo com a nossa necessidade. Uns têm ela mais ostensiva, outros menos. Tem vários tipos. Uns são médios psicofônicos, outros são médios psicógrafos, né? Outros são médios de cura, outros são médios de efeito físico. Mas é de acordo com a nossa necessidade. Não para a gente ficar comparando a potencialidade do outro. Nenhum existe maior do que... Deixa eu acabar de ler. No exercício mediúnico, lembremos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médios na obra do bem para a execução de tarefa de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar, né? Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, aquele outro a pena que consola, esse traz a oração que enleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força de restaurar, como no passe, né? Até numa energia melhorada depois do estudo. Cada um de nós tem uma possibilidade, cada um de nós tem uma atuação, de acordo com a sua necessidade, com a sua predisposição, de acordo com a sua qualificação. O importante é que nós temos que qualificar. E aí, finalmente, a gente lembra que, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. É a mensagem que Emmanuel nos deixa no Seara dos Médiuns. Apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, a gente tem que buscar a oportunidade de servir, aprender a servir. E aí a gente coloca de novo aquelas perguntas para ver se deu para a gente, se o que eu trouxe contribuiu para responder essas perguntas, né? Como devemos considerar os médiuns? O que devemos buscar na mediunidade, né? E ela, como campo de trabalho para nós, é ela que vai nos auxiliar, ela que vai nos ajudar a restaurar nossos destinos, né? E o que nos pode oferecer o Espiritismo e o mediunismo. É isso que a gente tinha que trazer. Nosso horário até 20h40, não é, Roselina?
Então, eu espero que tenha auxiliado de alguma forma, tá, gente? Agradecemos imensamente a presença de todos, né? Agradecemos aí a oportunidade desse trabalho e, como falamos no início, temos a programação de mais 2 seminários, um que vai acontecer, né, o segundo, que é no dia 19 de junho de 2021, e o último, né, da série, seria no dia 28/8 de 2021, né? Agradecemos a presença de todos e que Jesus possa permanecer conosco. Agradecemos também a presença da Eliane Laureri, que é a nossa presidente da AME, do 27º CRE, e de todos os companheiros da ELO, lá do 27º CRE, do Departamento da Comunicação, que está aí nos dando um apoio, a Almira, né, que esteve conosco, né, nessa preparação desse trabalho, e agradecemos também o Departamento, né, da Comunicação, da AME Contagem, pelo cartaz, pelo trabalho que foi realizado junto conosco. No mais, agradecemos a presença de todos, muito importante a presença de cada um de vocês, tá? E no próximo encontro estaremos juntos. Vamos pedir a Almira que possa fazer esta prece de agradecimento em favor de todos nós. E agradecemos imensamente, né, antes de interromper, agradecemos imensamente a Deodata pelo estudo, né, a Lau que trouxe para nós a alegria e a presença da vibração nas músicas, né, que ela cantou para nós, e todos os companheiros que aqui se encontram unidos nesse propósito de estudo e de crescimento. Ô, Roselina, eu queria só agradecer a presença da minha grande colega, companheira de trabalho do Grupo Emmanuel, Eliane Bedeschi, que está aqui também participando, tá? Muito obrigada, Eliane. Almira, você pode fazer essa prece em favor de todos nós? A gente agradece a todos, né? Então, a gente vai encerrar o nosso encontro, convidando a todos para estar conosco nos próximos, né? Para que a gente possa dar sequência ao trabalho, ao estudo. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que nos é dada do estudo, do esclarecimento, à luz da doutrina espírita. Abra, Senhor, as nossas mentes, toque os nossos corações, para que possamos entender o propósito de cada um de nós com as nossas faculdades mediúnicas, pois sabemos que todos nós somos médiuns, cada um no seu grau de comprometimento, no seu compromisso. Dai, Senhor, as diretrizes seguras para cada um de nós, para que possamos realizar o trabalho proposto antes programado da nossa reencarnação. Pois se viemos com uma organização física para a manifestação da mediunidade, é que o nosso compromisso nos impõe algum caminho a seguir. Indique o Senhor para nós, para que não possamos trilhar caminhos tortuosos e cair como já fizemos em outras vidas. Faça, Senhor, que saibamos distinguir o falso do verdadeiro. Não nos deixe levar pelo engodo daqueles que querem a nossa queda, aqueles que querem encobrir a verdade. Que a nossa faculdade seja utilizada para o bem e para o progresso. E que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.